E com o espírito mais natalino possível, nós hoje vamos falar de um assunto mais polêmico da era moderna, na minha opinião. Não o mais polêmico, mas um dos mais perturbadores possíveis. Perturbadores. Desculpem pelo meu brasileiro, eu sou, eu sou um cara português. Eu falo português de Portugal. Mas vamos lá ao assunto do vídeo, pelo qual eu acredito e também vou falar de outros subtópicos que encaixam neste tema. Cara, a castração masculina hoje em dia acontece em muitos fatores, principalmente por conta do governo e também pelos movimentos feministas. Hoje em dia o homem, cara, eu não estou dizendo que você tem que ser aquele homem que tem que submeter a sua mulher a qualquer situação ou tipo coisas assim, mas não, cara, é você lidar com a situação, você poder ser um homem e tudo assim do gênero, ter um objetivo, ter propósitos e não ser um betinha que, sei lá, aceita qualquer merda possível, não consegue se defender e, porra, depende do governo. Então, vamos começar pelo principal, que é o governo, cara. O governo hoje em dia, querendo ou não, por ter muita defesa pela parte da mulher e pelo homem não ter tanta defesa quanto a mulher, por exemplo, é muito fácil uma mulher dizer que foi agredida e ela mesmo se feriu e dizer que foi o companheiro. Ou, tipo, ou ela se feriu, vocês dois vão no hospital. Isto é um relato que aconteceu recentemente de uma famosinha. Ela foi no hospital, pois ela tinha se magoado, caiu das escadas e bateu com a parte inferior do olho ali na quina da escada. E aí ela e mais um namorado foram para o hospital. E, cara, já no hospital começou o interrogatório. As pessoas também olhavam bem torto. E os dois estavam, tipo, assim, o clima entre os dois estava normal. Eles estavam sorrindo, estavam até rindo um com o outro, fazendo piada, enquanto esperavam. Ela tinha se magoado feio, mas não assim tão feio. E o clima estava descontraído, que nem ela disse. Mas, cara, foi suficiente para o clima à volta, as outras pessoas suspeitarem, os médicos e tudo mais. Fizeram perguntas mesmo, aliciando se tinha sido namorado ou não, que abateu. E depois ela fez um vídeo sobre isso. E os comentários foi: garota, basta fazer um sinal. Ai, é agredida e nem consegue admitir isso. Tá vendo? Então, ser um homem hoje em dia na sociedade é um pouco complicado em certos fatores. E esse é um deles. Porra, qualquer a culpa é sempre nossa, não importa. E é muita é muita responsabilidade, pois não só não só isso. Também tem outro fator que a mulher não tem que oferecer quase nada e o cara tem que oferecer tudo. A mulher só vai oferecer o buraco, que, cara, num relacionamento isso deveria ser o normal. Ela vai oferecer respeito, fidelidade, mas para isso o cara tem que ser minimamente foda, porque se ele não for, vai acontecer duas coisas. Ou ela nem vai dar a chance, ou ela vai dar a chance e depois vai trair, foda-se. Não há outra escapatória. E é só você olhar para os vídeos de hoje em dia, onde você vê mulheres que recebem 1.000, agora falando da realidade brasileira, recebem 1.000, 1.500 reais, 2.000 reais, por aí, e falam assim, para ficar comigo tem que ser um cara que ganha muito dinheiro, tem que ser um cara não sei o quê. Elas te valorizam mais do que elas mesmas valem. E isso o mercado está inflado, inflachota, é assim que se diz. Elas te acham demais hoje em dia. E não tem muito para oferecer, querendo ou não. Cara, então, tipo, porra, o cara pergunta, quanto é que você recebe? A mina fala, eu recebo 2.000, mas o cara que tem que ficar comigo, ele tem que receber, no mínimo, uns 6.000, 8.000. Tipo, ela nem dá, assim, a opção de ser 3.000, 4.000, algumas dão. O que é normal, né? A mulher sempre vai querer um homem que esteja acima dela.
E isso não está errado. O, o que está, assim, propriamente errado, com algumas aspas, é elas quererem muito mais do que elas propriamente oferecem. E às vezes é uma mulher problemática, é uma mulher que já teve vários relacionamentos, é uma mulher que já transou com muitos homens, é uma mulher que psicologicamente já não está bem, nem mentalmente, nem espiritualmente, tudo. Então, claro, não são todas, não estou generalizando, mas existem inúmeros casos. E isto é uma castração masculina, que é, elas pedem demais e oferecem de menos. E o casamento é um ótimo exemplo. O casamento atual, se você olhar para ele, ele é uma pura castração masculina. E eu não digo que você não se deva casar, não, case-se, mas com a pessoa certa. Existem duas diferenças. Porque se você casar com a mulher errada, cara, ela vai te destruir. Mas eu vou exemplificar o porquê é uma castração masculina. O casamento de hoje em dia em muitos casais. Primeiro, quem tem mais poder a maternidade e não a paternidade. Hoje em dia a maternidade tem muito mais direito por conta do governo. Então o cara não pode se dentro do relacionamento, ainda mais se depois que tiveram filhos, ele não se pode expor ah, a mais perigos que nenhum homem deveria fazer. Ele não pode ah, mandar em certas coisas no relacionamento, senão a mulher vai ficar assim, ah, você tá fazendo isso, não sei o quê, e bota-o de castigo. Um, eu não consigo encontrar as palavras corretas neste momento, mas é como se o cara não pudesse ter o mínimo de poder. E aí é foda, porque esse cara depois vai se sentir cada vez mais merda e ele vai ficar assim fudido. E se ele depois tenta fazer uma coisa que a mulher não gosta, ela vai lá e para de dar sexo pra ele. Ou senão ela para de ver que ele é um homem foda e para de dar sexo pra ele. Pra depois ela olhar um homem foda na rua e querer dar pra ele. Cara, realidade brutal. Eu depois vou fazer uma segunda parte, mas de forma geral são estes fatores todos. Por que que é uma castração masculina o sistema atual? E quanto mais você está imerso nele, mais você entende. É, que tipo, na verdade, quanto mais você é contra ele, mais você entende. Porque se você é muito imerso, ou você vai acordar, que nem eu acordei, ou você vai viver aquela porra no modo automático. E se você for contra, você vai enxergar a realidade como ela é. Assim, vocês vão entender a rivalidade feminina, vocês vão entender a hipergamia feminina, vocês vão compreender os desejos profanos da mulher. E, cara, posso te garantir, eu antes era assim, um homem mais cavaleiro, o típico estereótipo de bonzinho. Só me fudi. Cara, só me fudi. No início elas podiam gostar, mas só me fudi. Ah, e não é bom pra você, não é sua índole masculina. É, você tá indo contra muitas coisas que você deveria ser propriamente. E isso é por conta da cultura de hoje em dia, principalmente dos filmes e desenhos animados de 1950 para cá, e eles transformaram também muito esses fatores. Mas, cara, eu era esse típico que, porra, é foda, mano. Porque eu hoje em dia sou, cara, fiz Lux Maxing, acredito em muita coisa da Red Pill. Não sigo a Red Pill, mas acredito em muita coisa na Red Pill e que eu vejo hoje em dia que é realidade. Ahn, cara, e outros fatores. Tipo, eu me tornei muito mais bonito do que eu era antes e isso faz com que eu tenha muita mais oferta de mulher que quer sair comigo, cara. Nem sou eu a puxar assunto às vezes. São elas. Ou senão eu puxo o mínimo de assunto e elas adoram depois. Querem sair, querem transar, cara. E, tipo, só porque eu melhorei a minha aparência física. Depois também, claro, tem os meus outros fatores,
porque é evolução, né? Você também tem que evoluir, tem que fazer dinheiro e tem que ter o seu status para se mostrar um homem foda, isso também vai ajudar. E claro, com isso tudo que eu aumentei também veio mais mulher. Mas a aparência física, por exemplo, foi muito grande. E eu vejo que e isso é um ensinamento da Red Pill, por exemplo, que a mulher gosta de um homem que ela realmente gosta. E ela faz por onde, pelo homem que ela gosta. E pelo homem que ela não gosta, ela é capaz de dar uma chance, mas ela vai ficar sempre assim meio, meio acanhada. E isso é uma realidade. Eu consigo enxergar claramente com os meus olhos hoje em dia sobre isso, porque eu vivi isso. Então, ah, não há muito que eu não possa assim dizer que não, isto não é assim. Claro, não é para todos os casos, mas assim, se eu tivesse que generalizar, a cada 10 mulheres, 8 ou 7 vão encaixar no que eu estou aqui falando. E tem muita pelo qual que. E depois tem outra coisa, que é a mulher que sobra pro beta, cara. A mulher que sobra pro beta, isso sim é que vai ser o puro castramento masculino. Porque esse homem vai sofrer muita coisa. E vai ser isto que eu vou dizer aqui. Primeiro, essa mulher já foi muito rodada, provavelmente. Ah, ela já foi muito usada. Ela já passou por muita coisa emocional. E ela está meio que quebrada. Ou se não, ela quer se reencontrar. Mas ela quer se reencontrar de uma forma não. Ela pode ir na igreja, ela pode acreditar em Deus, só que é mais para ter a. É mais. Não é no sentido de encontrar a divindade, a santidade, ter ali a comunhão com Deus, conhecimento da Bíblia, Jesus. Tipo, tem esses princípios, mas não são aplicados mesmo profundamente. É mais pelo um fator social, de querer resetar aquela metragem. Então, você vai ter aquele primeiro caso que eu falei, e você vai ter este segundo caso, pelo qual ele vai pertencer ao primeiro, e aí a mulher quer meio que se resetar. No primeiro caso, a mulher não reseta. Agora, estes dois casos vai dar sempre merda. O único que vai dar bom é o terceiro, que é a mulher realmente rodada, ela tem noção disso, ela tem noção que seu valor não é o mesmo, a idade está batendo na porta, mas ela quer se reencontrar com Deus e quer ou encontrar-se com Deus e realmente quer ter uma nova vida. Ela quer se livrar do seu passado mesmo, tipo, não é meio que por fator social, é porque ela realmente sente essa necessidade e quer Deus ao seu lado. Este terceiro caso, que é o mais raro, por quê? Porque este terceiro caso, ele é semelhante ao segundo. Eles são quase iguais. Só que as motivações e os desejos finais e os desejos internos são diferentes. E esse é o pulo do gato. Se o homem não se atentar, por exemplo, neste caso, se eu não se atentar se esta mulher é o segundo ou terceiro caso, ele vai se fuder também. Mas pronto. O terceiro caso tem salvação. Não tiro. Este terceiro caso tem salvação, sim. Agora, uh, pronto, é uma mulher que está plena das consequências que teve da sua vida até aquele momento. Agora, o primeiro e o segundo caso são mulheres, pelo qual ainda tem apego. Eu vou juntar os dois. Apesar que o segundo ainda já é um pouco mais. É um pouco melhor, mas continua a ser terrível também. São mulheres que emocionalmente estão muito quebradas. E o cara que se relacionar com ela provavelmente vai ser um mais fudidinho, vai ser um cara feio, vai ser um cara que poucas mulheres desejam, vai ser um cara que tipo, ou muito certinho, vai ser um destes três.
Geralmente é o feio, ou que não conquistou muita coisa, ou que não tem status, ah, alguma coisa assim do gênero. Ah, o porquê que ele vai se fuder? Primeiro, essa mulher tá ali mais pelo fato do que aquele homem consegue oferecer para ela e é o que sobrou. E pronto, ela aceita. Ah, só que, é um porém, geralmente esse homem não é o que ela realmente deseja. Não é aquele homem pelo qual ela realmente queria ter um filho. Não é o homem pelo qual ela vai acordar todos os dias e vai falar assim: este cara é lindo, ele é maravilhoso, ele é desejado. E as mulheres têm esse seu desejo interno, cara, que geral não são todas, mas a maioria. Se você for um homem desejado, isso dá tesão pra mulher, de uma certa forma. Mexe muito com o subconsciente dela. E, cara, se você não for esse tipo de homem, ou que tem status, ou que é foda, e que é desejado, você vai se fuder. E é isso, cara. É aquilo que sobrou pra ela. E ela não vai. Tipo, enquanto pro cara que era alpha, shed, usando estes termos modernos, ela daria no primeiro encontro, ela fácil pra ele, ela sendo ela mesmo pagando às vezes alguns jantares, ela querendo sair. Não, agora aqui o papel é invertido. É esse homem, Betinha, é que vai ter que se esforçar, ela vai fazer esse difícil, ela não vai dar no primeiro encontro, por exemplo. Esse cara talvez vai ter que esperar até o casamento, dependendo de certas circunstâncias. Ele vai ter que implorar para ter sexo com ela. E, cara, só vai piorando. Só vai piorando. E isso tem uma resposta simples. Você não é o homem que ela realmente deseja. E essa é a brutal realidade. E, cara, isto, se você ficar muito ressentido, ou muito triste, você pode parar na Black Pill. Você pode parar na Red Pill, mas na Red Pill você ainda tem salvação. Ah, mas se você, com tudo isto que eu falei, você ficou muito deprimido, ficou muito triste, ficou assim, porra, eu me encaixo nisto e sou um merda, cara, você tá se meio que. Você tá meio que entrando na Black Pill. E isso não vai resolver porra nenhuma, tá ligado? Então, a dica que eu tenho a fazer é: não, não fiquem atrás desse tipo de mulher e, se tiverem com uma destas, vão embora, pois não compensa nada. Elas vão acabar com você. E você que ficou muito ressentido e tá entrando na parada de Black Pill, porque se você se enxerga nisso e agora tá inseguro, não se preocupe, você só tem que evoluir. Não vou falar a palavra, mas sui não é a solução para nada. E ficar triste e ficar puto da vida também não vai ser a solução para nada. Então você tem duas opções: ou você evolui, ou você aceita ser o Betinha que é. Acho que nós todos sabemos qual é o caminho mais virtuoso. Mas é isso. Procure sempre também Deus. Deus é o caminho da verdade. E é isso. Eu depois irei fazer uma segunda parte deste vídeo, mas lá está. Vivemos numa sociedade que preza pela castração masculina. E isso é inegável. E, bem, desejo um Feliz Natal a todos. Tchauzinho, pessoal.